Bora, né? Vamos começar aqui. O pessoal hoje está meio preguiçoso para chegar. Sexta-feira, semana de pagamento, aí o pessoal resolve fazer aquele happy hour, né? Depois do trabalho, esquece de vir para a aula. Normal, né? Vamos lá. Seja bem-vindo, Denícia, Edilson, Jonas. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estou sem câmera, tá? Mas vamos aqui no. Vocês fizeram a atividade? Quem foi que fez? Deixa eu ver aqui. Karina, Dijan, Rafaela, Jonas, Denícia, Cristiane, Antônio, Edson, Josiane. Edilson Fernandes? Professor, a minha internet normalizou, não tem nem 2 dias que eu estava perdendo aula, aí estava sem internet, estava complicado. Inclusive, eu estava visitando aqui agora que estou vendo essas atividades aí para fazer. Eu vou Entendi. agilizar, tem até amanhã para entregar, né? Essa atividade eu vou passar hoje para vocês entregarem até amanhã. Então vamos aqui ao que interessa, né? Vamos fazer, primeiramente, a correção do exercício da aula passada, né? Esse que vocês ficaram de me entregar. Bem, então nós temos aí um estudo de caso, é o segundo que eu passei para vocês. A empresa KKK Limitada apresentou a seguinte demonstração de resultados. Aí nós temos aí os valores, né, receitas, ok, as despesas, para chegar até um lucro operacional aqui de 168 mil, lucro antes da contribuição social e imposto de renda, ok. Então nós temos essa DREzinha aqui, certo? A demonstração de resultado do exercício. E aqui abaixo a gente tem aqui umas informações. Dentro dos valores apresentados, não são dedutíveis para fim de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social do lucro líquido. Nós temos aí o valor de 126 relativo a multas, e o valor de 8.160 registrado em outras despesas operacionais, relativo a despesas na verdade, relativo à despesa sem comprovantes, aqui ficou faltando, né? Sem comprovante com alimentação dos sócios. Beleza, então nós temos aqui essas duas despesas que não são dedutíveis, né? Desligue seu microfone aí, Edilson, que ele está ligado. Microfone. O meu não. O meu. Muito bem, então vamos fazer a apuração do lucro real. Gente, aqui um exercício bem tranquilo, bem simples, né? Mas a apuração do lucro real é basicamente a verificação daquelas despesas que foram incluídas na DRE, mas que não são aceitas para fins de tributação, e a mesma coisa para as receitas, né? Se for o caso, tiver receitas também que não foram incluídas e que são possíveis de serem incluídas na tributação ou vice-versa, né? Ou seja, nós temos que sempre verificar tudo que é considerado exclusão e tudo que é considerado adição, certo? Eu vi que algumas pessoas fizeram a atividade, elas meio que trocaram a bola aqui na hora de jogar aqui, ó.
jogar o que era adição, jogar o que era exclusão. Certo? Quando é que eu sei aqui o que é adição aqui? Ó? Porque aqui é o demonstrativo para apuração do lucro real, né? Que é ajuste das informações da DRE para fins de tributação, certo? Então, o que nós adicionamos aqui é aquilo que não foi colocado aqui na DRE, certo? Ou que foi tirado, ou que foi considerado como despesa, né? Mas o lucro real, a legislação tributária não aceita como despesa, certo? Então, nós temos essas situações que têm que ser observadas. Olha só, o que está acontecendo aqui? Nós temos que observar o seguinte, está dizendo que esses valores não são dedutíveis, certo? O que significa isso? Eles foram deduzidos aqui. Ó. Essas multas entraram como despesas operacionais na DRE, certo? Então, ela influenciou aqui no resultado, aqui, ó, esse resultado, né, que nós temos aqui, ele está influenciado pela retirada dessa despesa que a legislação tributária não aceita como dedutível. Essa é de 126. Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Bom, se ela for tirada aqui, na DRE, e a legislação tributária não aceita que essa despesa seja excluída para fins de tributação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar ela novamente. Adicionar ela aqui. Certo? Adicionar ao lucro. Aqui a adição ao lucro. Exclusões ao lucro. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque aqui está falando que não são dedutíveis, aí teve gente que colocou aqui ó, como exclusão. Não. Não é exclusão. Exclusão é o que eu vou tirar desse lucro. Certo? Se nós tirarmos 126 do lucro aqui, vai diminuir mais ainda o lucro. Ou seja, eu vou dobrar ainda o valor que a legislação tributária não aceita que seja dedutível. Consegue entender isso? Tá claro isso para vocês? Denícia, Edilson, Elivelto, Jonas. Sim, senhor. Tem que tomar cuidado na hora de interpretar a informação para não jogar no lugar errado aqui. Tá? Então, a adição é uma coisa que soma, e exclusão é uma coisa que diminui. Se você jogar aqui como exclusão, você vai ter que diminuir o resultado e vai ficar errado. Certo? Então é o seguinte, o que tirou aqui, que não era para ser tido tirado, tem que ser adicionado. Tá? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Temos que adicionar. Beleza? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar esse valor de 126 e nós vamos adicionar aqui para efeito de tributação. E a outra despesa? O que a gente vai fazer com a outra despesa? A gente vai jogar como adição ou como exclusão? O que vocês acham? Esse 8.160 vai entrar em adição ou vai entrar em exclusão? Ela vai em adição também? Vai em adição também, é a mesma situação. Aham. É uma despesa não dedutível, é a mesma situação. Tá? Então, as adições aqui são os dois valores. Ó. Teve gente que colocou como exclusão. Aí erra o exercício.
Tá? Então, a gente vai adicionar, beleza? Temos que pegar o lucro líquido antes da contribuição social e o imposto de renda retido na fonte. É só pegar aqui. Lucro líquido antes da contribuição social e imposto de renda, né? Então, é esse lucro aqui, ó, que é o ponto de partida para a gente. Sempre ele. Certo? E aí a gente vai adicionar aí mais 126. Alguém quer pamonha aí, gente? Ok. Está dizendo aqui que a empresa não tem prejuízos fiscais e nem base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o que vai acontecer aqui? Esse lucro aqui, o lucro real do período vai ser o somatório desses valores aí, gente. R$ 168.783 mais 126 mais 8, 160. 177.069. Maravilha. Chegamos ao lucro real do período. Alguma dúvida aí, gente? Nenhuma dúvida? Tranquilo, Edilson? Conseguiu acompanhar aí? Beleza, então, Ok. o que nós temos que fazer agora aqui? Nós temos que calcular o imposto, certo? Fazer o cálculo do imposto aqui. Então, a gente vai ter que calcular o IR normal e o adicional. Beleza? Qual é o percentual do IR, da alíquota de IR, pessoa jurídica, lucro real? É 15%. 15%. Beleza. Então, a gente vai jogar os 15% em cima do resultado que nós encontramos aqui, lucro real do período. Certo? Então, vai ser 15% vezes 77.069. O resultado, isso aqui, cento vezes 177.069. 26.560,35.
E o adicional? Qual é a alíquota do adicional? Dez por cento, né? 10%. Como é que a gente calcula esse adicional mesmo? A gente pega 177,069 e faz o que com ele? Menos 60 mil. Menos 60 mil. Beleza. Aí vezes 10%, né? Isso. Aí o resultado disso, a gente vai multiplicar pelos 10%, tá? Aí tem que tomar cuidado na hora de fazer esse cálculo, hein, gente? Por quê? Porque se você faz isso aqui, ó, direto, joga na calculadora, vai dar errado. Vai dar errado, por quê? Porque a calculadora vai entender que 10% é só 60 mil. Entenderam? Então, primeiro tem que fazer o quê? Achar o resultado para depois multiplicar pelos 10%. Tá claro isso para vocês? Tem que tomar esse cuidado aí, tá? Então, 177,069 menos 60 mil. 117,069. É esse resultado aqui que multiplica por 10%. Tá? Não pode fazer jogar tudo direto lá. Aí, na pressa, acaba errando o cálculo. E aí, chegamos aqui ao valor do adicional de 11.706,90. Alguma dúvida nesse cálculo? Professor, Pode falar. só me explica de novo desse cálculo, no caso desse, porque pegou esse valor total, 177 mil, e esses 60 mil, foi de menos esses 60 mil de quê? É o que a legislação é porque é o seguinte, a apuração do imposto de renda pelo lucro real é determinada dessa forma. A própria legislação determina que você pega o lucro real ajustado, que foi esse que nós calculamos primeiramente, ó, certo? E joga 15% em cima dele. Beleza? E aí, se esse lucro no trimestre, que a gente está fazendo o lucro real trimestre, tá? Esse período aqui é bom deixar claro que é trimestre. A legislação, ela permite que seja abatido, para efeito do adicional de 10%, 20 mil ao mês. Como a gente está fazendo no trimestre, dá um total de abatimento de 60 mil. Tá? Então, para calcular o adicional, a gente sempre vai pegar o valor do lucro real ajustado ao trimestre e diminuir os 60 mil, que são os 20 mil que a legislação permite que se abata mensalmente. Como são 3 meses, total de 60 mil. Certo? Para depois calcular o imposto. Entendeu? Entendi, agora entendi. Maravilha. Então, o imposto a recolher aqui, galera, o imposto a recolher é o somatório dos dois valores que nós calculamos. Esse aqui mais o adicional, né? O normal mais o adicional. Certo? Então, vai somar os dois. 26.560,35.
38, 17, 25. Chegar aqui a 38 mil. 38. Dois, 67. E 25. Esse é imposto a recolher. Esse aqui. Esse é o nosso imposto. Tranquilo aí, pessoal? Ficou claro aí como se faz a apuração do lucro real? Professor, deixa eu te falar. Aproveitando que tem internet aqui, começou a chover. Se cair aqui, se eu não conseguir voltar, é porque já sabe, né? Santa Maria é terrível quando chove. Beleza, beleza. Tranquilo. Então, Antônio. Qualquer coisa, você pode mandar mensagem no WhatsApp também depois. Tá, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vou salvar isso aqui. Deixa eu salvar aqui. Vou jogar lá no Moodle para vocês, né? Vou jogar logo esse exercício aqui antes que eu me esqueça. Está lá no Moodle, tá? A atividade é corrigida. E a gente vai dar prosseguimento aqui. Pessoal, aí é o seguinte, se alguém perguntar, por exemplo, professor, onde é que eu vou ver aí onde tem as adições, onde tem, né? É só olhar a lei, né? Eu trouxe aqui, ó, se eu jogar também lá no Moodle, joga lá, adições, exclusões, lucro real. Vão ter vários sites que vão te dar vou fechar esses anúncios aqui. Então aqui, ó, como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu joguei lá no Google lá, adições e exclusões. Apareceu aqui, ó, um sitezinho do Jornal Contábil, com todas as adições e exclusões possíveis, tá? Todas as situações possíveis. Então tá tudo aqui. É muita coisa, muita adição, muita exclusão. Então, não dá pra gente ficar vendo isso aqui um a um, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que vocês vão trabalhar com a lei na mão, certo? Ou com a internet à disposição para vocês aí fazerem qualquer tipo de consulta, tá bom? Mas enfim, só para mostrar para vocês que tem de 7 cabeças para fechar as adições e exclusões. Vamos dar prosseguimento aqui. Eu postei para vocês hoje a nossa penúltima aula, né? Melhor, penúltima aula antes da prova. Na verdade, tem mais uma de revisão. E aí a gente vai fechar hoje aqui o assunto vendo o lucro presumido.
Aspectos de lucro presumido. Só um momentinho, tá? Peraí. Liga os microfones aí por enquanto. É o seu, Edilson, que tá ligado, viu? Seu microfone. Beleza, então vamos falar de lucro presumido. E aí, depois que eu terminar de falar do lucro presumido, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem aí. Complementação. Nossa, vai ser nossa... Não vou dizer que é a nossa última, porque a gente tem aula na semana que vem, que é a revisão. Certo? Mas é o nosso último assunto. Então, o que é o lucro presumido, né, gente? Ao estudarmos o lucro presumido, devemos compreender que seu emprego é uma faculdade, certo? Ou seja, é uma opção, né, nesse caso aqui, posta à disposição do contribuinte. É facultativo. Ou seja, o contribuinte que não estiver obrigado à apuração do lucro real pode fazer a opção pelo lucro presumido. Tá? Então, não é obrigatório a nenhuma empresa a opção pelo lucro presumido. Beleza? Ele é uma situação facultativa. Feita a opção que ocorrerá no momento da data do pagamento da primeira ou da única cota de imposto de renda e contribuição social, devidos correspondente ao primeiro período de apuração, ela vale para todo o ano calendário. Certo? Então, a partir do momento que o contribuinte, né, que é a empresa, fez a opção e pagou a primeira cota, ou pagou uma cota única de imposto, aquela situação vale para aquele ano inteiro. Ele não pode mais mudar de regime tributário. Tá? Uma vez escolhido o regime, ele vai ter que se manter até o final do ano do exercício social. Beleza? Ou seja, apenas no ano seguinte é que o contribuinte que optou pelo lucro presumido poderá voltar ao lucro real, ou vice-versa. Né? A mesma coisa também, nós vimos no lucro real. Quando a pessoa faz a opção pelo lucro real, no caso, se ela não for obrigada, né, ela pode optar também. E aí, se ela quiser sair do real para o presumido, ela só pode fazer isso no ano subsequente da escolha. Né? Não pode ficar mudando toda hora, né, no mesmo ano. Lucro real, não, mês que vem fazer lucro presumido. Não tem isso. Uma vez escolhido lá no início do exercício, o regime de tributação vai ser mantido esse regime até o final do período do exercício. Tá claro isso para vocês? Tá claro para vocês isso? Tá sim. Tava era corrigindo aqui, professor, eu errei só porque eu... Caramba, velho. Besteira. Por uma besteira, né? Como a própria denominação dá a entender, o lucro presumido não tem nada a ver com lucro contábil, né? Diz que não é o mesmo nome, né? É diferente. Na verdade, sequer de lucro cogita-se. O legislador não quer saber qual é o lucro da empresa. Ele despreza essa informação, substituindo tal grandeza por outro valor que, em síntese, resulta da aplicação de determinados coeficientes sobre a receita da empresa. Então, essa situação da opção do regime de tributação pelo lucro presumido, certo? Na verdade, ele nem decorre do lucro da empresa. Ele não tem nenhuma relação com o lucro. Ele tem relação com a receita. Então, nós vimos aí, até frisei bastante quando nós vimos o lucro real, nas aulas anteriores, certo? Que o lucro real é o único regime de tributação que a base dele realmente tem como ponto de partida o lucro da empresa, certo?
devidamente ajustado pela legislação, mas o ponto de partida é o lucro. Aqui não. Aqui o ponto de partida é a receita. Os demais regimes de tributação simples, lucro real, são todos baseados em quê? Em receita bruta. Receita bruta da empresa. Certo? Então, por esse aspecto, nós vamos ver aí que existem algumas vantagens e algumas desvantagens. Vamos ver mais na frente. Certo? Ele despreza essa informação, substituindo tal grandeza por outro valor que, em síntese, resulta da aplicação de determinados coeficientes sobre a receita da empresa. Beleza? Então, é uma situação totalmente diferente da que nós vimos em relação ao lucro real. Então, para a apuração do lucro presumido, não se parte da fórmula básica. Receita menos despesa igual a lucro. Certo? Então, a gente não parte disso aqui, para a apuração do lucro presumido. Em vez disso, a fórmula é receita vezes coeficiente, que é igual ao quê? Ao lucro presumido. Certo? Na verdade, esse lucro aqui é um lucro... não tem nada a ver com o lucro da empresa. O primeiro ponto é esse. Certo? Ele é um lucro estabelecido com base no coeficiente. Então, não guarda nenhuma relação com a estrutura de gastos e de ganhos de receitas da empresa. Não tem nenhuma relação com isso. Ok? Então, é uma forma totalmente diferente em relação ao lucro real. A apuração do lucro presumido parte da receita bruta. Nós temos aí que, segundo as disposições do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, após as alterações promovidas pela Lei 12.973 de 2014, a receita bruta compreende. Então, o que nós temos aí como receita bruta, que é o ponto de partida para a apuração da base de cálculo para lucro presumido. Nós temos aí. O que é receita bruta? O produto da venda dos bens nas operações de conta própria, aquilo que a empresa vende, né, os bens. O preço da prestação de serviços em geral, então, se a empresa for prestadora de serviços, ela também vai ter aí a receita. O resultado auferido nas operações de conta alheia, ou seja, aquilo que ela tem como operações consignadas, né, podemos dizer assim, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas no inciso 1 a 3, certo? Então, se ela tiver outras receitas, ela também vai incluir aí, beleza? Vai ser base para a apuração do lucro presumido. Tudo bem até aí? Tranquilo. Muito bem. Então, olha só. Dela não se deduzem as despesas, mas apenas os valores que, ao ver do legislador, não constituem tecnicamente receitas. Assim, deduzem da receita bruta os valores relativos a. Tá? Então, o que pode ser deduzido aí da receita bruta para se chegar à base de cálculo do lucro presumido? É permitido aqui, ó. Se abater as devoluções e vendas canceladas, também não faria nenhum sentido, né? Você pagar imposto sobre uma venda que você cancelou, ou uma venda que foi devolvida pelo cliente. Não teria sentido nenhum. Descontos concedidos incondicionalmente também podem ser abatidos. E os tributos sobre ela incidentes. Somente aqueles tributos incidentes sobre a venda, que nós já conhecemos, né? IPI, ICMS, PIS e COFINS, certo? Então, os tributos incidentes sobre as vendas também podem ser abatidos das receitas para se chegar à base de cálculo. Temos ainda valores decorrentes de ajuste a valor presente das operações vinculadas à receita bruta, certo? Também pode ser abatido.
E tributos não cumulativos, cobrados destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor, quando for ICMS substituição ou IPI, tá? Então, na situação onde o contribuinte ele tem aí o imposto cobrado e ele está na situação de apenas repassar esse imposto. Ele é apenas o substituto tributário, certo? E esse imposto ele também é um imposto não cumulativo. Então, são esses valores que podem ser retirados ali da receita para chegar à base de cálculo. A receita apurada é desdobrada conforme a sua natureza. Isso porque os coeficientes são diferenciados conforme a receita da empresa. Vou mostrar para vocês mais na frente aqui, já num quadrozinho, tá? Como é que isso funciona. Ou seja, se a empresa tem receitas de diversas naturezas, seu lucro presumido apurar-se-á separadamente para cada atividade, chegando-se na somatória à base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Ok? Então, nós temos aqui, ó. Esses são os coeficientes que estão sendo utilizados hoje, tá? Atualizados. Nós temos um coeficiente de 1,6%, no caso da receita referente à revenda de combustível a consumidor final, né? Então, nessa situação, aplica-se em cima da receita 1,6% para cálculo, para chegar à base de cálculo do imposto. 8% para indústria, comércio, transporte de carga e serviços hospitalares. Isso aí praticamente é a regra geral, né? 16% serviços de transportes. 32% prestação de serviços em geral. Intermediação de negócios e administração e locação de bens móveis e imóveis e direitos de qualquer natureza. E o coeficiente de 100% para receitas concernentes a atividades não compreendidas no objeto social da empresa, receitas financeiras em geral e ganhos de capital. Tá? Então, nós temos todos esses coeficientes. Ó. São 7 coeficientes que são aplicados de acordo com a natureza da receita. Certo? E é dessa forma que se faz a composição da base de cálculo para efeito de tributação pelo lucro presumido. É proposital o emprego da expressão coeficiente em lugar da alíquota, ou de alíquota, né? A segunda expressão é reservada para o percentual que vai ser aplicado sobre a base de cálculo, para chegar ao montante devido. Tá? Então, se faz essa diferenciação. Ó. Esses percentuais aqui são coeficientes. Por quê? Porque não são eles que definem, na verdade, o imposto. Eles estão ali, no primeiro momento, definindo somente a base de cálculo. Tem influência no imposto? Óbvio que tem, né? Óbvio que tem. Mas a definição aqui é da base de cálculo. Então, a gente só vai utilizar o termo alíquota para o percentual que a gente aplica em cima da base de cálculo. No caso lá que a gente viu do lucro real, 15% e 10%, que é o mesmo percentual que também é aplicado aqui no lucro presumido. Tá? 15% do lucro normal e 10% de adicional também para o lucro presumido. Tá claro aí a diferença entre coeficiente e alíquota, gente? Bom que eu pergunto para vocês não falam nada, né? Vamos lá. Então, nós teremos a apuração do imposto sobre pessoa jurídica em 2 etapas. A primeira etapa é a apuração da base de cálculo, mediante a aplicação dos coeficientes. Esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Sobre a receita. E depois o cálculo do imposto, né? O cálculo do imposto mediante a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Certo? Então, nós temos 2 momentos aí. Fazemos a base de cálculo para depois fazer o imposto. Mesma coisa que aconteceu lá no lucro real também, né? Também fazia isso em 2 momentos. A gente fazia primeiro o ajuste da base de cálculo para depois fazer o cálculo do imposto, certo?
São duas etapas também aqui. A exemplo do lucro real. Tudo bem, entrou aí o Jonas. Vou fechar isso aqui. Senão eu vou ficar puxando isso aqui toda hora. Tranquilo até aí? Todo mundo está entendendo o que está sendo falado? Tá Tranquilo, tranquilo. Beleza. Dando continuidade, então, como eu já tinha adiantado para vocês, a alíquota é de 15%. É a mesma alíquota do lucro real, né, gente? 15%. E a parcela de lucro da pessoa jurídica que exceder um montante de 20 mil reais por mês, ó, mesma coisa lá do lucro real, né? Do período de apuração, em qualquer forma de apuração, estará sujeita à incidência do adicional do imposto de renda em razão de 10%, certo? Ou seja, a forma de calcular o imposto aqui não vai mudar só a base de cálculo, né? A forma de calcular a base de cálculo. Temos também que no lucro presumido, o período de apuração é trimestral, tá? Lembrando que lá no lucro real nós temos a opção de ser trimestral ou de ser o quê? Quem lembra? No lucro real, gente. Mensal? Pode ser trimestral ou... Alguém falou aí mensal. É mensal? Não, na verdade é anual. Anual, né? Anual. Mas aí, quando você opta em fazer anualmente, você tem que recolher mensalmente, certo? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a opção é no caso do lucro real, né? Quando se faz anualmente, a opção de fazer da forma anual, você tem que fazer o quê? Recolher de forma antecipada, antecipação do imposto, todos os meses, certo? E no final se faz o quê? Se faz o ajuste. A mesma coisa até que eu expliquei para vocês na situação da pessoa física, né? O que acontece com a gente? É a mesma coisa. A empresa, a nossa unidade pagadora, a empresa onde nós trabalhamos, né, laboramos, ela recolhe mensalmente aos cofres do governo, de forma antecipada, sem nem saber ainda qual vai ser o imposto que a gente vai pagar. Quando chega lá no outro ano, né, quando a gente vai fazer a declaração do imposto, vocês fizeram o curso aí comigo, aí, é que a gente faz o quê? O ajuste. A gente vê qual é o imposto devido e se a gente recolheu a mais, se a gente recolheu a menos, e aí, pela diferença, a gente pode estar recebendo de volta a restituição ou pagando mais, certo? Basicamente isso. Mesma coisa aqui seria o exemplo que foi dado aí para o lucro real, né? As aulas anteriores. Mas voltando aqui para o nosso lucro presumido. Aqui nós temos a opção de ser anual. Temos a opção? Sim ou não? Acho que não. Não. Nesse contexto aqui, não, né? Aqui é só trimestral, ó. Só trimestral, tá? Só trimestral. Lá no lucro real pode ser trimestral e anual. Aqui não, aqui é só trimestral. Beleza? Então, como o período de apuração é trimestral, o adicional incide sobre a parcela de lucro presumido que exceder a 60 mil. A mesma coisa lá no lucro real, né? Lucro presumido vezes a alíquota, mais lucro presumido menos 60 mil vezes adicional. Então, a gente faz aqui o de 15% aqui, ó, lucro presumido vezes a alíquota de 15%, e soma com o lucro presumido menos os 60 mil vezes os 10%, que é o adicional. Aí a soma dos dois é o imposto devido. É a mesma situação que nós já vimos lá no lucro real. Atente-se para o fato de que a exigência do adicional é em relação ao valor do lucro e não ao do faturamento, né, gente? Então, é bom deixar claro isso. Que não confundir, certo? Receita bruta com lucro. Lucro é uma situação, receita bruta é outra, certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, acabei fechando, deixa eu abrir de novo. Se a gente pegar o exercício que a gente fez aqui agora,
A gente pegar aqui, ó. Onde é que está a receita bruta? É a primeira informação, né? São as primeiras, na verdade, aqui, ó. É a parte de cima da DRE. E o lucro está lá embaixo. É a parte de baixo, certo? Então, não confundir as duas coisas. Quando a gente fala de base de cálculo aqui, a gente está falando que o ponto de partida no lucro presumido é a receita bruta. Beleza. Tá? Mas para fazer o cálculo do imposto é com base no lucro apurado. Tá? No caso lá, não é o lucro da forma como nós vimos aqui, e sim esse lucro presumido, que é obtido através dos coeficientes que eu mostrei para vocês ali anteriormente. Tranquilo em relação a isso aí? Beleza. Por sua vez, aí está aqui, as seguintes pessoas jurídicas não podem optar pela apuração do IR segundo o lucro presumido. Então, tem algumas vedações, tá? Aqui são as vedações, ó. Quem não pode fazer a opção pelo lucro presumido? Instituições financeiras, segurados, sociedade de crédito, corretoras de títulos, securitização ou factoring, que realizem a compra de direitos creditórios. Então, na verdade, são empresas que são obrigadas a fazer pelo lucro real. Óbvio, se elas são obrigadas a fazer pelo lucro real, elas não podem optar pelo lucro presumido, né? Tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital no exterior, usufruam benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Ok? Essas são vedações. Uma vez apurado o imposto devido, permite-se deduzir o valor do imposto de renda que tenha sido retido na fonte. Óbvio que vai. É a mesma situação aqui, gente, da pessoa física. Então é muito parecido, tá? O lucro presumido, ele tem uma situação, parece também, assim como o lucro real também, né? Também nessa questão idêntica, certo? Que é quando você tem um imposto que é recolhido mensalmente, de forma presumida, certo? E aí, quando você apura no final do período o imposto realmente devido, você tem que abater aquele imposto que você já bateu, óbvio, que você já pagou, melhor dizendo. Abater aquele imposto que já recolheu, certo? Para recolher somente a diferença, que é a mesma coisa, não tem diferença. Ok? Uma vez tendo optado pela forma de apuração do imposto pessoa jurídica sob modalidade do lucro presumido, torna-se o contribuinte vinculado igualmente à incidência da contribuição social sobre o lucro, também apurado na mesma modalidade, tá? Então, vamos deixar claro que a contribuição social também, no caso do optante pelo lucro presumido, ela também vai ter modificação para ele. Nós vimos aí, eu já até expliquei na aula passada para vocês, né, que as alíquotas mudam, e a forma também da contribuição social também muda. Então, muda a alíquota, e a forma também muda porque ele deixa de ser não cumulativo e passa a ser cumulativo. Tá? Então, aqui no lucro presumido, nós temos uma diferenciação de alíquota para a contribuição social sobre o lucro líquido em relação aos demais regimes tributários, onde aqui a alíquota é menor, né, 0,65% e 3% para a PIS, e posteriormente, melhor, desculpa, ela é uma alíquota menor realmente do que o lucro real, não é a alíquota nós temos 0,65 somente para a contribuição social, e, obviamente, por ser menor, ela passa a ser cumulativa, né? Então, você não pode fazer o quê? A compensação de créditos posteriormente, por ela não ser mais, por ela passar a ser cumulativa. Não tem mais a possibilidade de fazer recuperação de crédito, né? Nesse caso. A sistemática de apuração do lucro presumido para efeitos de contribuição social sobre o lucro é idêntica à do lucro presumido para efeitos de imposto de renda. A única mudança são os coeficientes, que passam de 12% para as atividades operacionais, em geral, e 32% para serviços e locações e 100% para o restante. Então, a sistemática é a mesma, é muito parecida, só que os coeficientes é que mudam, tá? Tem uma mudança aí para cálculo da contribuição social sobre o lucro.
E aí nós passamos, ao invés de ter aqueles coeficientes lá, passamos a ter esses aqui. Basicamente são 3 coeficientes. Ó. 12% combustível, 12% do comércio, 12% serviço de transporte, 32% prestação de serviço e 100% para as demais receitas aqui. Então aqui é só para... Não é o foco para a gente, até porque isso aqui é bem tranquilo, mas só para vocês terem conhecimento também. Para as empresas que optam pelo lucro presumido, o PIS e COFINS são calculados de forma cumulativa. Ambas as contribuições da mesma base de cálculo, mas as alíquotas são, respectivamente, 0,65% e 3%. Tá? Então, aqui também nós temos aqui a mudança de alíquota, né, para essa opção também, quando a pessoa faz a opção pelo lucro presumido. A base de cálculo de ambas as contribuições é a receita bruta. Então, é bom deixar claro que o PIS e COFINS são impostos que incidem diretamente sobre as vendas, então elas têm dedução em cima da própria receita. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotadas para as receitas. Tá? Nós já vimos também como é que se calcula a receita bruta lá em cima. Para fins de determinação de base de cálculo das contribuições, excluem da receita bruta. O que pode ser excluído aí, né, para fim de base de cálculo das contribuições. PIS, COFINS, as vendas canceladas, os descontos incondicionais, o IPI e o ICMS quando cobrado pelo vendedor na condição de substituto tributário. Ou seja, é aquela mesma situação que eu já citei lá em cima, gente. Então, a base de cálculo aqui é a mesma, não vai mudar. Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições, exclui-se da receita bruta também as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingressos de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como receitas. Tá? Então, essas receitas também podem ser excluídas aqui para efeito de cálculo das contribuições sociais que nós temos aí. Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições, ainda nós temos como exclusão a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. Tá? Então, essa receita também não entra para a base de cálculo de PIS e COFINS. Tá? Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês. Nas operações de câmbios realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central do Banco do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra de moeda estrangeira. Tá? Então, nós temos aí, ainda em relação às receitas, o que é considerado receita para fim de apuração das contribuições aqui PIS e COFINS. Estão imunes do PIS e das COFINS as receitas decorrentes de exportação. Tá? Então, se for receita proveniente de bens que foram exportados, não incide aí PIS e COFINS. A empresa está isenta dessas contribuições. A opção pelo reconhecimento de receitas para fins de apuração do imposto, de acordo com o regime de caixa. Desculpe, aqui ficou faltando aqui. Vantagens do lucro presumido. Tá? A gente vai falar sobre as vantagens agora. Por quê? O que acontece aí? Nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens de cada regime tributário, certo? Então, quais são as vantagens de se optar pelo... O que pode ser vantagem, né? Quando a pessoa opta pelo lucro presumido. Primeira coisa, ela pode reconhecer, ela tem a opção de reconhecer suas receitas para fins de apuração do imposto de acordo com o regime de caixa. Ou seja, o pagamento do tributo por ocasião do recebimento do preço e não do evento. O que acontece aí? Isso gera para a empresa. O que acontece
em termos de vantagem, quando a empresa opta em apurar o imposto pelo regime de caixa. Qual é a vantagem disso para ela? Quem pode responder? Vamos lá, galera. Me ajuda aí. Ninguém tem nenhuma ideia de por que isso seria uma vantagem? Vamos entender isso aqui. Vai lá. O que acontece quando a empresa é tributada pelo lucro real? Qual o regime que ela é obrigada a adotar? Caixa ou Competência. competência? O que diz o regime da competência? Que o imposto ele é apurado no momento da ocorrência do fato gerador, independentemente do recebimento, né, proveniente daquele serviço, ou daquele produto vendido. De certa forma, se você parar para pensar, quando você faz a opção de reconhecimento das suas receitas pelo regime de caixa, você está postergando o pagamento do imposto. Tá ou não tá? Se eu vendo a prazo, por exemplo, nas minhas vendas a prazo, nas minhas vendas à vista não vai ter diferença, né? Tanto faz ser caixa, tanto faz vai ser competência, vai dar no mesmo. Mas nas minhas vendas a prazo, eu vou ter aí um tempo para poder me preparar para pagar o imposto. Ou seja, eu só vou pagar o imposto quando efetivamente eu receber pelaquela venda que foi efetuada a prazo. Isso é bom para mim? Óbvio. Óbvio. Né? Por quê? Porque eu não fico aí, por exemplo, com a situação de um caixa que ele vai perdendo recursos no momento que ele faz venda, né? E essa venda foi a prazo e ele não recebeu por ela ainda, ele tem que pagar imposto, ele, de certa forma, descapitaliza o seu caixa. Certo? Então, isso tem um impacto direto o quê? No fluxo de caixa da empresa. Certo? E aí ela pode estar trabalhando esses recursos, digamos que ela vendeu ali para receber em 3 meses. Certo? Ela tem 3 meses para pagar o imposto. Então, ela tem 3 meses trabalhando com o dinheiro daquele imposto ali e girando aquele dinheiro. Ou seja, ela pode até trabalhar o próprio dinheiro do imposto e pagar o imposto que o próprio dinheiro que ela conseguiu girar com o dinheiro que ela pagaria de imposto se não fosse em regime de caixa. Entendem isso? Fica claro para vocês? Tá claro, galera? Isso aí para vocês? Edilson, tá aí, Edilson? Ficou claro para vocês isso aí, Edilson? Cadê? Tô aqui, tô raciocinando aqui. Tá raciocinando? Jonas, entendeu? Jonas não está de corpo presente. Tá tranquilo, ele respondeu no chat. Karina, conseguiu entender, Karina, isso aí? Oi, professor. Sim, tá tranquilo. Beleza. Então, essa seria uma vantagem. Qual seria uma outra vantagem? Simplicidade na apuração em virtude da dispensa de escrituração em regime de caixa. Certo? Então, fica mais fácil para a empresa fazer a escrituração quando ela faz a opção pelo regime de caixa. Com exceção dos casos em que houver distribuição de dividendos em valor superior ao lucro presumido. Tá? Aí, nesse caso, tem que se fazer a escrituração. Apesar de tal simplicidade, aconselha essas entidades optantes pelo lucro presumido a manter a escrituração contábil integral, certo? Ainda que se tenha aí essa facilidade, né? Essa desobrigação de fazer a escrituração, o ideal é que se faça, porque a gente já sabe, vocês mais do que nunca sabem,
a importância da contabilidade não só para efeitos tributários, né, para outras situações também, inclusive de gerenciamento. Outras vantagens nós temos aqui, ó, margem de lucro presumido, reduzida para as atividades industriais, comerciais e agropecuárias. Então, olha só, o coeficiente para essas atividades é de 8%. Então, é um coeficiente baixo. Ou seja, você tem uma receita, em cima de 8% somente dessa receita é que você vai ter tributação. Olha que maravilha, né? Muito bom. Certo? Tributação pelo PIS/COFINS com alíquotas reduzidas. Que eu expliquei para vocês. Ainda que seja acumulativa, né? Mas elas são bem menores, então também pode trazer economia aí para a empresa. E as desvantagens? Quais são as desvantagens que nós podemos ter aí? Certo? Lembrando que essas vantagens, elas podem ser vantagens, mas elas não necessariamente serão sempre vantagens, tá, gente? Podem se transformar em vantagens. Tá? Só retornando aqui em relação a essa questão de pode ser uma vantagem, se a gente pegar, por exemplo, o seguinte, vamos pegar essa vantagem aqui. Todos concordam aqui que esse coeficiente para cálculo da base é baixo, 8%, certo? Então, se você teve lá, você teve uma receita de R$100, você vai ser tributado em cima de R$8. Então, um percentual, é um coeficiente muito baixo para essas atividades que nós temos aqui, né? Atividades industriais, comerciais e agropecuárias. Certo? Beleza, tudo bem. Então, maravilha. Mas no caso, né, da empresa, da entidade, apresentar prejuízo, o que vai acontecer? Ela vai ter imposto a pagar pelo presumido? Sim ou não? Quem poderia responder isso? Sim. Sim. Quem foi que falou? Foi o Antônio? Foi o Dejan. Por quê, galera? Então, olha só. Qual é o ponto de partida do lucro presumido? É a receita. Certo? A gente sabe que a receita está no topo da DRE. Beleza? Se essa empresa ela tiver gastos, despesas, né, perdas, que forem superiores às suas receitas e ela tiver prejuízo, ela, independentemente de ter prejuízo ou não, como o lucro presumido, ele atinge o topo da DRE, que é a receita, mesmo sendo um coeficiente reduzido de 8%, ela vai pagar imposto, mesmo tendo havido prejuízo, tá? Então, essa vantagem é uma vantagem quando a empresa apresenta o quê? O lucro. Quando ela apresenta o lucro. Porque se ela apresentar prejuízo, isso passa a ser o quê? Uma desvantagem. Uma desvantagem. Porque no prejuízo, se a gente pegar o lucro real, por exemplo, ou as outras opções de regime tributário, o lucro real, no prejuízo, a empresa pagaria imposto? Sim ou não? No real? Não pagaria. A empresa, pelo lucro real, não paga imposto em cima de prejuízo. Certo? E aqui existe a possibilidade da empresa pagar o imposto, mesmo tendo tido o quê? Prejuízo. Tá? Então, olha a necessidade aqui de se fazer realmente, quando se faz a opção pelo lucro presumido, tem que se fazer um estudo sobre a tendência da empresa em relação aos seus resultados naquele período. Por quê? Não é porque o lucro presumido tem um coeficiente baixo que a empresa tem que necessariamente optar por ele. Certo? Porque se ela vem ali numa situação, por exemplo, uma empresa que começou agora, que ela tende a apresentar prejuízos num período de 12 meses, digamos, nos próximos 12 meses. Normal, isso acontece, a empresa está iniciando. Então, até ela começar realmente a ganhar corpo, ganhar força, né, às vezes demora um tempo de maturação. E aí, naquele período ali de adaptação, até ela chegar a resultados positivos, não seria interessante para ela se fazer a opção pelo lucro presumido. Porque senão, além do prejuízo que ela viria a ter, ela teria que pagar imposto sobre a receita que ela teve.
Entenderam? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá claro isso aí para vocês? Sim. Outras desvantagens aqui do lucro presumido. Ó. Margem de lucro presumida alta para serviços em geral. Certo? Então, empresa de serviço, para a empresa de serviço, o lucro presumido dificilmente vai ser a melhor opção. Por quê? Porque o coeficiente é de 32%. Certo? Mas isso não quer dizer que, não, dependendo da situação, que ela não possa optar. Tudo isso tem que ser feito o quê? Um planejamento. Nesse sentido, para as entidades que têm expectativa de margem inferior à presunção legal, é importante avaliar se a opção do lucro real seria mais vantajosa. Certo? Ou seja, tem que se fazer um estudo. Como é que se faz esse estudo? Como é que se faz essa análise? Como é que se faz esse planejamento? Isso é um planejamento tributário. Primeiramente, o que acontece? A empresa tem que ter conhecimento do comportamento das suas receitas. Como é que essas receitas vêm se comportando, né, de forma histórica, em bases históricas, e com base nesse comportamento, ela faz uma prospecção de futuro de receitas, baseado, obviamente, em bases científicas e palpáveis, não pode ser uma coisa, eu acho que é isso, não achismo, não. Existe uma tendência aí de estudo, obviamente que pode acontecer de você acertar ou não, mas tem que ter um estudo em cima disso, olha, o mercado, como é que está se comportando, como é que, o que deve acontecer daqui nos próximos 12 meses, certo? Tem que se fazer um estudo e se chegar aí, pelo menos, a uma razoável menção e certeza de quanto ela vai ter de receita ao longo dos próximos períodos aí, nos próximos 12 meses do exercício, certo? Quando se faz essa análise, se faz esse estudo de comportamento de uma forma precisa, e aí precisa não quer dizer 100%, tá? Não precisa, pelo menos, chegar próximo à realidade do que seria realmente. Obviamente que você nunca vai acertar 100%, senão, se fosse assim, era bom, né? A gente jogaria na loteria e toda semana estaríamos ganhando, certo? Então, enfim, quando se faz um estudo robusto, realmente um estudo feito com bases confiáveis, e se chega aí a situações que ficam próximas de uma realidade, você consegue verificar, por exemplo, qual seria o seu lucro pelo lucro real e qual seria o seu lucro ao longo do período pelo lucro presumido. Obviamente, você vai escolher o quê? O que for menor, certo? O menor lucro para você. E aí eu estou falando do lucro ajustado às duas situações, né? Base de cálculo de presumido é diferente de base de cálculo de lucro real. Tem que fazer o ajuste das duas e verificar. Certo? Ainda temos como desvantagens tributação pelo PIS/COFINS na sistemática cumulativa. Nós vimos que o PIS/COFINS, nós temos uma alíquota menor, né? 0,653%. Porém, essa sistemática passa a ser cumulativa, tá? Então, assim, isso pode ser uma desvantagem. Pode ser uma desvantagem o fato de ser cumulativa. Por quê? Porque você não faz recuperação de crédito. Então, tem que ser feito um estudo também da empresa, né? Se ela teria mais recuperação do PIS/COFINS, e tem que se juntar essa análise do PIS/COFINS, não vai fazer isso isoladamente, com o imposto também que seria recolhido, essa mesma análise com aquela situação que eu expliquei anteriormente. Tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social, mesmo diante de prejuízo, foi aquilo que eu expliquei anteriormente, né? A empresa, mesmo que ela tenha prejuízo, ela vai ter tributação. Por quê? Você vendeu, você teve receita. Como a tributação em cima da receita, vai ter que pagar imposto. Ah, mas eu tive prejuízo, o problema é seu. O imposto é em cima da sua receita, você escolheu essa forma de tributação. Então, isso é uma desvantagem, certo? Ou, melhor dizendo, para não falar uma desvantagem, eu prefiro até retificar aqui agora e mais uma vez falar. Pode ser uma desvantagem. Porque cada situação, cada caso é um caso. A gente não pode pegar isso tudo e colocar numa caixinha e falar, olha, sempre vai acontecer isso, sempre vai ser uma desvantagem, sempre, como expliquei.
nós podemos ter vantagens e podemos ter desvantagens. Essas desvantagens e essas vantagens foram citadas. Elas podem ocorrer ou não, necessariamente. Na prática, as entidades fazem a opção no início do ano calendário, em função da lucratividade esperada pelo período. É porque eu falei, né? Tem que fazer uma projeção, a prospecção dos resultados para 12 meses. Inclusive, vocês até aprenderam a fazer isso comigo, quem teve aí, né, nós fizemos aí elaboração de orçamento empresarial, a gente fazia lá o cálculo de todos os custos, né, e fazia inclusive as projeções da DRE, do balanço patrimonial, a gente fazia tudo isso aí. Então é a mesma coisa, você tem que ter as informações na mão para poder fazer essa projeção aí. A opção pelo lucro presumido, como visto, é vantajosa quando se espera uma lucratividade superior ao lucro que seria apurado através dos coeficientes de presunção, certo? Então, só teremos aí vantagem em optar no lucro presumido quando a lucratividade, se espera uma lucratividade superior ao lucro apurado através dos coeficientes de presunção, óbvio, né? Óbvio. Então, você imagina o seguinte, nesse caso aqui, o seu lucro presumido, quando você faz o cálculo e a comparação, deixa eu ver como é que ficaria pelo real, como é que vai ficar pelo presumido. O seu lucro presumido tem que ser menor do que o real para ser vantagem. Por quê? Porque você vai ser tributado em seu lucro, certo? Então, quanto menor o lucro, menor o tributo. É isso que está sendo falado aqui. Beleza? Para tanto, se faz necessário ter em mão todos os dados de controle de custos e despesas. É aquilo que eu falei até em relação a quem fez aí comigo orçamento, viu como é que se faz cálculo de orçamento empresarial. Nós fizemos alguns exercícios onde nós fazemos as projeções, né, considerando todos os custos e despesas, e as projeções das receitas, para chegar lá na frente um lucro ou um prejuízo, certo? Da DRE. Beleza? Então tem que ter os dados na mão. Se você não tiver um controle, se você não tem uma contabilidade eficaz, confiável, você não vai ter essa informação aí, você não vai ter como fazer um planejamento, né, que seria adequado, né, planejamento tributário para a sua empresa. Galera, tá claro isso aí para vocês? Sim. Beleza. Então, vamos lá. O que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou fazer a chamada daqui a pouco e vou passar uma atividade. Mas já vou falar da atividade aqui antes da chamada. Tá? Eu postei para vocês lá um estudo de caso, onde vocês vão ter que fazer o cálculo pelas duas formas. Pelo lucro real, vocês já aprenderam a fazer, né? Já, inclusive, corrigi o exercício hoje, né? Aquele último exercício. E vão fazer agora pelo lucro presumido. Beleza? Então, eu postei esse exercício lá para vocês. Nós temos aí o posto de combustível Maria Gasolina Limitada, apura o imposto de renda e contribuição social pelo regime de lucro presumido. E no primeiro semestre de 2017, ela teve aí, ó, vendeu 1,2 milhão em combustível, comercializou 500 mil em mercadorias na sua loja de conveniência e prestou 20 mil em serviços em sua borracharia. Certo? Então, posto de gasolina, vende combustível, vende produtos e vende serviços. As três situações. O CMV e a contribuição, o CMV, o custo da mercadoria vendida e o custo de serviço prestado totalizaram aí 185.183,50. As despesas operacionais totalizaram 870.800, dentre as quais foram identificadas as seguintes despesas não aceitas pela legislação tributária. Olha aqui, ó. Certo? O que significa isso aqui? Para que a gente precisa disso aqui? A gente precisa disso aqui para calcular, fazer a base de cálculo do lucro. Qual dos dois? Lucro real ou presumido? A gente tem que fazer o ajuste. Aí seria para o lucro real? Isso, para o lucro real, né, galera? Nós vimos aí que no lucro real tem que se fazer aquele ajuste. No lucro presumido a gente não tem ajuste. Não tem ajuste a ser feito. Porque é em cima de quê? Da primeira informação, que são as receitas. Lá no lucro real,
é diferente, né? A gente utiliza o quê? O lucro antes da contribuição e imposto de renda ali embaixo já. Então, nós temos que considerar aí que a legislação, ela bloqueia algumas situações em relação a despesas e receitas, e aí está dizendo justamente isso aqui. Ó. Essa informação aqui é para fazer o cálculo do lucro real, certo? Nós tivemos doações no valor de 120 mil, que a legislação tributária não aceita que seja deduzida, e alimentação e lanches no valor de 15.650. E ainda despesas com propaganda que não estão vinculadas à atividade do negócio da empresa, no valor de 86 mil. Então, todos esses gastos aqui, ó, eles não são aceitos pela legislação tributária para fim de dedução. Ou seja, a empresa deduziu para chegar ao resultado dela quando ela faz a DRE, né? A gente está falando do lucro contábil, certo? Mas o lucro tributário, que é o lucro que a gente faz o cálculo para efeito de imposto, não aceita que essas despesas sejam deduzidas. Beleza. Além dessas receitas, ela vendeu ativos já plenamente depreciados que não eram mais utilizados em suas atividades pelo valor de 20 mil, que irá receber no ano subsequente e auferiu receitas financeiras com investimentos em renda fixa no valor de R$1.000 com imposto de renda retido no valor de 200. Então, galera, aqui é o seguinte, ó, aqui são receitas. Tá? Tem que lembrar, mais uma vez, aqui o seguinte. Essa informação aqui é uma informação para efeito de apuração do lucro real. Tá? Lucro real. Por quê? Algumas receitas, elas podem ser excluídas, são consideradas exclusões. Tá? As despesas aqui, ó, essas despesas nós já sabemos que são o quê? São adições ao lucro real. Aqui, no caso dessa receita aqui, ó, como ela vai ser recebida no ano subsequente, certo? O que nós acabamos de ver lá na parte teórica? Que o lucro presumido pode se optar pelo quê? Para fazer o recolhimento do imposto pelo caixa. Ó, se você tem uma receita que você vai receber no ano subsequente, você vai incluir essa receita para pagar imposto agora pelo lucro presumido? Não, certo? Isso aqui tem efeito de exclusão no lucro real, tá? Então, para efeito de lucro real, tem que ser excluída essa receita. Beleza? E teve uma receita financeira aqui de renda fixa no valor de 1.000, certo? Com imposto de renda no valor de 200. Ok? Então, essa receita de renda fixa aqui, ela entra no cálculo aqui do lucro presumido, certo? E também do lucro real. Entra nos dois. Só que aqui nós temos aqui que considerar que teve imposto de renda retido na fonte. Então, lá, quando se fizer, o que nós acabamos de falar sobre o imposto de renda retido na fonte? Ele precisa ser deduzido para efeito de cálculo, né, do lucro, certo? Do imposto, melhor dizendo, a ser pago. Obviamente que influencia no lucro, né? Mas é uma dedução do imposto, na verdade. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão elaborar a DRE com base nessas informações, tá? Então, nós temos aqui, ó, a receita de venda com combustíveis de posto, que é a mesma receita que lá em cima, 1.200.000, tá aqui, ó, 1.200.000. A receita de venda de mercadorias, que é 500.000, e a receita com prestação de serviço de borracharia, que é 20.000. Certo? Chegou-se a receita bruta total de 720. 1.720.000. Aí o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão calcular o PIS, certo? Vão calcular o COFINS, vão calcular a receita líquida, vão calcular os custos, o lucro bruto, as despesas operacionais, o lucro operacional, vão calcular tudo. E vão fazer, chegar aqui a um resultado aqui, ó, antes do imposto de renda e contribuição social. Esse resultado, com esse resultado aqui, vocês vão fazer o quê? Calcular o imposto pelo lucro real, que nós já sabemos fazer, certo? Então, vocês precisam chegar a esse resultado aqui. Não é difícil, porque as informações já estão todas aqui. Tá? E vão fazer também o cálculo pelo lucro presumido. Vamos fazer a base de cálculo aqui, ó. Aqui já tem os coeficientes para vocês, que foram colocados para a venda de combustíveis 1,6,
de mercadorias, 8%, borracharia, 32%, ganho na alienação de ativos, 100%, lembrando que aqui a gente tem, ó, foi feita uma venda de ativo aqui, não foi? 20 mil de venda de ativo. E resultado positivo de operações financeiras, que é esse valor de renda fixa, né? Nós temos aqui de 1.000 aqui. Vamos jogar aqui também. Beleza? Para chegar aqui a base de cálculo do lucro presumido. E depois calcular, conforme vocês já sabem. Certo? Então, o que vai dar mais trabalho aqui, também não vai ter tanto trabalho assim, é só vocês pegarem aquelas informações de lá de cima e jogarem aqui. Né? Para calcular o PIS aqui. O PIS aqui vocês vão usar as alíquotas, certo? 0,25% e 3% para COFINS, chegar a receita líquida, pegar os custos lá, os custos também foram dados aqui, os dois custos aqui, ó, somados, beleza? Ou seja, aqui na DRE é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, galera, não tem muito mistério. Chegar no lucro bruto, vai tirar as despesas operacionais, também foi informado lá, chegar lucro operacional, vai botar o ganho na alienação dos ativos, aqui vai botar o rendimento de aplicação aqui, da renda fixa lá, a receita, né, de 2.000, para chegar aqui o resultado do período. Beleza? E aí vocês vão calcular os dois, e aí com base nisso a gente vai fazer uma análise aqui, qual que seria o melhor dos dois. Comparação entre os dois impostos devidos. Tudo bem? Tranquilo. Não, tranquilo não, né? Mas a gente vai tentar. Não, faz com tranquilidade, como eu falei para vocês, ó. Vocês vão montar a DRE, tá todas as informações aqui em cima, é só pegar aqui, ó, o que tiver aqui em cima. Essas informações aqui são ajustes, tá? Esses valores aqui, eles estão aqui dentro, estão dentro desse valor, tá? Lá na DRE, você vai pedir só esse valor aqui, ó. Não precisa botar isso aqui separado. Isso aqui é depois para fazer o quê? O ajuste pelo lucro real. Aí você vai precisar dessas informações, beleza? E o resto aqui também é informação. Ó. Os 20 mil na alienação do bem e o 1.000 aqui do investimento. A receita de investimentos. Vai jogar lá. Beleza? Isso aqui é informação que vai usar também, mas somente aqui quando chegar aqui na dedução. Ó, tá vendo? Imposto de renda sobre renda fixa é que a gente vai usar aqueles R$200. Tá? Que é uma dedução que a gente faz com o lucro presumido. Ok? Melhor, desculpa. Isso. Então, deixa eu fazer a chamadinha aqui rapidamente. E a gente sai para o intervalo. E aí, quando vocês... Melhor, já está na hora do intervalo. Vamos fazer o seguinte. Vou dar um intervalo agora de 15 minutos. São 20h50. E aí, quando a gente voltar do intervalo, eu faço a chamada. E aí, vocês já podem, se quiser fazendo exercício, já podem fazendo exercício. Esse exercício, vocês vão mandar por aqui, ó, pelo Moodle, tá? Eu deixei a data de entrega dele para amanhã. Para amanhã. Mas não precisa você deixar esse exercício para amanhã. Faz ele agora. Termine ele agora. Até o final da aula, já fica com ele pronto. E já me envia logo. Tá? Quem me enviar hoje, já conhece como é que funciona, né? Quem envia primeiro sempre está na frente aí em relação a bonificações que eu posso vir a dar no futuro aí. Tá certo? Isso não é um bullying que eu estou fazendo com vocês. Eu estou dando, na verdade, um bônus para aquelas pessoas que realmente estão focadas e interessadas na disciplina. Certo? Nada mais justo. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Beleza, professor. Vamos tentar. Então tá bom. Vai dar certo. Façam com tranquilidade. Somente ter atenção. Vocês vão ver que ali é praticamente tirar a informação do lugar e colocar em outro. E os cálculos vocês já sabem. É só os percentuais ali para chegar ao imposto depois. Beleza? Na própria demonstração já tem tudo direitinho, informando para vocês quais são os percentuais. Então, eu acredito que vocês vão chegar aí às 22 horas com esse exercício já pronto, preferência. Tá bom? Tá bom com um intervalozinho aí. Daqui a 15 minutos a gente retorna, faz a chamada, e aí eu vou dar mais um tempo para vocês terminarem esse exercício e me enviarem. Qualquer coisa que vocês tiverem qualquer dúvida aí, em relação à questão de interpretação, alguma coisa,
tô por aqui. Pode me chamar aí, tá? Mas tentem fazer aí que vai dar certo.